Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para louvar o Senhor, juntamente com a Rebeca. Toca aí, Rebeca, é isso aí. Vamos louvar porque, sabe por quê? Jesus traz essa proporção de alegria, de satisfação e prazer. E hoje nós vamos louvar e celebrar esse Jesus maravilhoso que é nas nossas vidas. Amém? Sabe tudo que eu preciso, tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão.
Deus, por esse momento maravilhoso de louvar ao Senhor, de dedicar nossas vidas, ó Pai. Sabemos que nós não somos nada, ó Pai, mas o Senhor entregou o Senhor Jesus Cristo, o único Filho, para ter essa liberdade de expressar nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos proporcionou, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, graça e paz. Que bom estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com você esta palavra, para falar com você que Jesus Cristo é a minha razão de viver. Que coisa linda, nós acabamos de ouvir essas músicas. Gente, eu estou realmente impactada com tudo isso. Você se sente realmente cuidado pelo bom pastor? Como você está? Você acabou de ouvir essa música, de cantar essa música. Você realmente sente que Deus está cuidando de você? Na semana passada, nós falamos a respeito do terceiro eu sou de Jesus. Lembra? O primeiro foi eu sou o pão da vida. O segundo foi eu sou a luz do mundo. E o terceiro que falamos a semana passada, eu sou a porta. Hoje nós estaremos falando sobre o quarto eu sou de Jesus, que ele diz, eu sou o bom pastor. Essa história, ela está no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 21. E essa história que falaremos hoje, ela é uma continuação da semana passada. Bom, vocês lembram que após Jesus curar aquele cego de nascença, ele teve um grande problema, porque ele fez isso no sábado. E as pessoas daquela época elas estavam muito preocupadas com a lei de Moisés. Por isso, eles não gostaram do que Jesus fez. Mas com essa história, Jesus queria ensinar verdades sobre ele. Jesus queria que eles soubessem quem ele era e o que ele tinha vindo fazer aqui no mundo. Ao contar essa história, Jesus se comparou a um pastor e ele comparou a todos os seus seguidores as ovelhas. Jesus estava fazendo aqui, contando uma parábola. Ele queria explicar algo espiritual, mas aquelas pessoas não estavam compreendendo. Então ele usou uma figura humana para que as pessoas o compreendessem. E Jesus disse que ele era o verdadeiro pastor. E ele disse que todos aqueles que entrarem por ele serão salvos. Ele estava dizendo que ele é o único caminho para o verdadeiro aprisco, para o aprisco de Deus. Isso nós aprendemos na semana passada. Mas eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus contou essa parábola que nós vamos falar hoje, o bom pastor, para explicar a primeira história que ele tinha contado para eles. E uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês, para essa simples letra aqui, o O. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é o bom pastor. Isso significa que ele é o único bom pastor. Não há outro. E ele está dizendo também que se ele é o bom pastor, significa que existem pastores que não são bons. Antes de continuar, eu gostaria de convidar você para imaginar Jesus falando com aquelas pessoas. Eu gosto muito quando eu estou lendo essa palavra ou outra palavra de Jesus, eu gosto de imaginar onde Jesus estava, como ele estava, e eu fico imaginando Jesus andando por Jerusalém, os seus pés talvez um pouco inchados naquelas sandálias, os pés de Jesus empoeirados. Mas eu vejo também Jesus com tanto amor para explicar para aquelas pessoas, e essa palavra que ele traz para nós hoje. Eu imagino que Jesus olhou para aquelas pessoas
com uma grande compaixão, com um olhar de compaixão. Vamos ler na Bíblia, a nossa Bíblia. Eu vou pegar a minha Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode pegar também. Eu já falei para vocês que essa parábola de Jesus, essa história de Jesus está escrita em João, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 21. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é o pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o Pai me mandou fazer. Estas foram as palavras de Jesus. Quando ele estava ali falando para aquela multidão. Quando eles ouviram isso, eles se dividiram em dois grupos. Uns diziam: ele está dominado por um demônio, está louco, por que é que vocês estão ouvindo ele? E outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vistas a um cego? E assim eles ficaram preocupados e perturbados. Quem será que era este que estava falando com eles? Para entender o que Jesus estava dizendo, eu quero que vocês prestem atenção em algumas afirmações que ele fez e que eu quero trazer para vocês. Jesus estava dizendo que ele é o pastor que foi prometido. Era isso que Jesus estava dizendo. Neste momento, Jesus estava falando com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes. Eles eram os líderes dos judeus naquela época. E eles conheciam muito bem as profecias sobre Jesus, sobre o Messias. Aliás, Jesus é prometido desde lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, lá no Jardim do Éden, Deus diz que enviaria um para poder resgatar Adão, para salvar Adão e para salvar Eva e toda a humanidade. Além disso, outras vezes apareceu profetas no meio do povo que dizia que iria aparecer o libertador, que iria vir o libertador para libertar o povo. E eles então acreditavam que viria um dia alguém que poderia libertar eles de verdade. Aliás, o povo de Israel, por muitas vezes, se tornaram escravos de várias outras nações. E eles então sempre esperando que o libertador iria chegar. Lá no livro de Ezequiel, lá no capítulo 34, Deus fala por meio do profeta Ezequiel que ele iria enviar um pastor. O pastor que ele iria enviar era o verdadeiro pastor. Era um pastor que iria salvar as suas ovelhas. Um pastor para cuidar das suas ovelhas. Porque Deus percebeu que esses líderes que estavam aqui, eles não conseguiam cuidar verdadeiramente daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque as ovelhas não são deles. As ovelhas são de Jesus. As ovelhas são de Deus.
E essas pessoas, vocês viram no texto que acabamos de falar, que existiam os trabalhadores que cuidavam das ovelhas? Pois é, os líderes religiosos são os trabalhadores que cuidam das ovelhas, mas as ovelhas não são deles, porque as ovelhas são de Jesus. E no versículo 23 do capítulo 34 de Ezequiel, Deus diz assim: eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Olha só a palavra de Deus lá em Ezequiel, muito antes de Jesus nascer, falando que iria vir um pastor para cuidar das ovelhas. Jesus é este pastor. Ele veio ao mundo, como nós sabemos, ele nasceu de uma forma muito especial e ele cresceu e ele começou a pregar a palavra e ele dizia para as pessoas que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus para cuidar daquelas pessoas. Jesus é o pastor que foi enviado por Deus, o verdadeiro pastor. É isso que ele estava falando. Mas olha só, eu quero chamar a sua atenção para outra coisa muito interessante do texto que nós lemos. Ele diz que ele é o bom pastor. Por que você acha que Jesus é o bom pastor? Sabe por quê? Ele mesmo responde no versículo 11, que nós acabamos de ler. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. É por isso que ele é o bom pastor. Os líderes religiosos, as pessoas que ensinam na igreja, eles nunca poderão morrer pelas ovelhas. Sabe por quê? Até porque não ia adiantar nada mesmo. Mas Jesus, ele estava dizendo que ele é o bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava falando da sua morte. Ele estava falando que ele era o pastor que veio para cuidar, mas que ele também daria a sua vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas lá do passado, mas também pelas ovelhas de hoje. É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse assim, que ele tinha ovelhas naquele curral. Ele estava falando dos judeus, daquelas pessoas com quem ele estava conversando. Mas ele disse assim, eu tenho ovelhas que não estão neste curral e eu preciso trazer elas também. Sabe de quem ele estava falando? De você e de mim. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava falando que ele também é o nosso pastor. Ele estava dizendo que ele queria trazer, que ele também traria a gente para ele. E eu me lembro de um versículo que está escrito lá em João 12:32, que diz assim, que quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu gosto muito de pensar nisso. Sabe o que isso significa? Que Jesus seria morto e ele seria levantado da terra. Como Jesus foi levantado da terra? Jesus foi levantado da terra numa cruz. Lembra? Quando eles pregaram Jesus numa cruz e depois eles levantaram aquela cruz. Simbolicamente, Jesus estava fazendo, sabe o quê? Estava nos atraindo a ele. Naquele momento, nós estávamos nele e ele estava naquela cruz por causa de nós. É disso que ele estava falando. É isso que ele queria dizer quando ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não estava falando que ele ia dar, ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele disse que ninguém poderia tirar a vida dele, mas é Deus que tinha enviado ele para que ele morresse naquela cruz por causa das suas ovelhas. Ninguém estava fazendo aquilo com ele porque as pessoas queriam. Sabe por que eles estavam fazendo aquilo? Porque Deus tinha determinado, Deus tinha mandado Jesus aqui para morrer na cruz, no nosso lugar. Sabe por que Jesus morreu na cruz por nós? Porque nós somos pecadores. Nós nascemos assim.
A nossa natureza é de não querer a Deus. Nós nascemos separados dele. Nós nascemos longe dele. É assim que nós somos, naturalmente assim. A única coisa que pode fazer a gente querer Deus, sabe o que é? É Jesus nos atrair a ele. Eu estou me lembrando quando a palavra de Deus diz que Deus nos deu de presente para Jesus. E sabe o que ele disse? Todos aqueles que meu Pai me dá, eu vou cuidar deles e eu não vou perdê-los. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele realmente, ele quer interagir com a gente. Não é só lá no passado, mas é hoje também. E eu quero falar com você sobre um versículo que eu acho muito importante. Talvez encontra-se em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, a vida que dura para sempre. Sabe o que isso significa? Significa que Deus amou muito toda a humanidade. Quando fala mundo, está falando da humanidade. Deus ama a humanidade, Deus ama você, Deus ama a mim. E sabe o que ele fez por causa desse amor? Ele deu o seu filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele não quer ficar longe de nós. Ele não quer que a gente morra e fique longe dele. Ele quer que a gente seja seu amigo agora e depois também na vida eterna, que é a vida para sempre com Jesus. Crer nele significa acreditar em Jesus. Então, todos aqueles que creem em Jesus não vão morrer. Essa vida é uma vida que não termina aqui. Essa vida é uma vida que ela começa aqui, mas ela vai continuar no céu, ao lado de Deus. A Bíblia diz que ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da escuridão. Por isso que nós já falamos que ele é a luz da humanidade. Ele é a nossa luz, para nos tirar do pecado. A Bíblia diz ainda que quando a gente confessa isso, que nós somos pecadores e dependemos de Jesus, que a gente acredita naquela morte dele, lá naquela cruz, acontece um milagre e Jesus passa a viver em nós. Como é isso, Marinês? Eu disse, é um milagre. Ele passa a viver com a gente por meio do Espírito Santo. A palavra, tem uma palavra muito importante que eu gostaria que você pensasse desse versículo que diz, não morra. Significa ter uma nova vida. A vida de Jesus em nós. Ele vai nos dar uma nova vida, uma vida que não acaba. Isso significa que é uma vida espiritual. Todos nós iremos morrer. Nós sabemos que Adão e Eva morreram, que todos os profetas morreram, os apóstolos, mas eles receberam uma vida de Jesus e essa vida, ela nunca vai acabar. É um relacionamento com Deus, porque quando a gente acabar aqui na terra, a gente vai continuar vivendo com ele lá no céu. Uma vida diferente. Não é essa vida que a gente tem aqui. Isso aqui vai morrer e a Bíblia diz que a gente vai voltar para o pó. Então, o nosso corpo vai ficar aqui, mas a nossa alma vai subir com o nosso Deus. Mas enquanto eu e você estivermos na terra, Jesus tem um projeto muito legal para a gente. Ele diz que quer dar para nós uma vida completa. E hoje nós aprendemos que Jesus, ele é o bom pastor, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor. A diferença está nisso. E ele disse que todos que ouvem a sua voz e o seguem são as suas ovelhas. Ele disse que os seus pecados foram perdoados. Sua vida está agora na mão do seu pastor. Agora que você acredita em Jesus, ele é o seu pastor. E você será cuidado por ele. Ele será, sabe o quê? O pão da vida para você.
Ele não te dará apenas o alimento aqui da terra, mas Ele te dará principalmente o alimento espiritual, que é a sua palavra. Essa vida será completa porque você terá descanso e paz. Isso não significa que você não terá nenhum problema. Isso não significa que você nunca ficará doente. Isso não significa que você nunca ficará triste. Mas isso significa que Jesus está com você. Jesus ama você. E lembra que eu falei lá no começo, se você se sente cuidado pelo seu pastor? Se você se sente cuidado por Deus? Pois é, se você crer em Jesus, você pode descansar e saber que Ele cuida de você. Quando eu era criança, às vezes eu fazia alguma coisa errada e eu ficava triste porque eu pensava que Deus não me amava mais. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus será cuidado por Ele. Então você é uma ovelha. Ele morreu por você e por mim. Ele cuidará de nós, porque Ele é o bom pastor. Creia nele. Se você ainda não creu nesse pastor, se você ainda não entendeu essa palavra, você precisa orar e pedir: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu conheço um menino que ele disse para mim um dia que esse negócio de Deus, que o vô dele tinha falado para ele que esse negócio de Deus é uma coisa que não existe. Mas ele estava muito triste e ele falou para mim, sabe o quê? Eu não quero mais viver. Minha vida não tem graça. Eu estou muito triste. Mas ele não acreditava em Jesus. E eu disse para ele: eu entendo que você não acredita em Jesus, mas eu quero te falar uma coisa. A partir de hoje, todas as vezes que você estiver triste, você vai dizer assim: Jesus, eu nem acredito em você. Não sei se você realmente existe. Meu avô disse que não. Mas eu quero te falar uma coisa, Jesus. Se você existe, fala para mim, fala comigo, me ajuda. E nós fizemos esse combinado. 2 dias depois, ele veio me dizer: Jesus falou comigo. Sabe como? Tinha uma igreja perto da casa dele. E ele sabia a hora do culto. E ele foi lá na igreja. E quando ele chegou lá, o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, estava falando sobre Jesus. E você sabe o que aconteceu? Aquelas palavras que estavam sendo ditas ali, ele disse: parece que eram tudo para mim, Jesus estava falando comigo. Olha, eu quero dizer para você, se você ainda tem dúvidas sobre Jesus, você também pode orar assim: Jesus, se você existe, se realmente Deus enviou você aqui na terra, Jesus, fala comigo. Ele vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Agora eu quero orar por você. Pai, obrigada pela tua palavra que acabamos de ouvir. Como é bom saber que o Senhor nos ama tanto, a ponto de dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe para o seu aprisco por meio do seu Filho Jesus. E agora, meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, qualquer criança, junior ou mesmo adulto que esteja ouvindo esta palavra, que não crê no Senhor, que não tem sentido ser cuidado por ti, Senhor, venha revelar o seu Filho Jesus para eles. Tira, Senhor, as vendas, tira, Senhor, toda a escuridão, Senhor, para que eles possam te ver, ó Deus. Que eles possam ver o teu Filho Jesus e acreditar nele. Ó Deus, eu te rogo, eu te clamo em nome de Jesus por essas pessoas. E muito obrigada por esta noite, Pai. Muito obrigada. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. E agora,
vocês ouvirão uma linda música para nós encerrarmos esse culto. Que Deus abençoe a sua vida. Que nessa semana você tenha um encontro com o Senhor. E eu fico por aqui. Um beijo, gente. Salve, salve, galerinha do Conectados. Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Só Ele é digno de adoração. Jesus é a porta que nunca fecha, sempre está aberta, aquele que te liberta. Cristo reinará. Ele é o bom pastor, cuida das suas ovelhas, creia nele e receba a graça.